Olá, professores. Eu sou Marisa, estou como PCNP de Educação Especial na Diretoria de Ensino de Itu. E hoje vamos dar sequência aos nossos ATPCs sobre adaptação curricular, juntamente com os PCNPs da área de Ciências Humanas desta diretoria, com sugestões de adaptações curriculares em suas disciplinas. Eu fui para a reunião na escola achando que era só mais uma dessas reuniões de final de ano. Lá pelas tantas, no meio das conversas, uma outra mãe se levanta e diz: "Eu pago muito caro essa escola para ter uma criança deficiente em sala atrapalhando a educação do meu filho." Ela estava se referindo ao meu. Silêncio constrangedor. Ninguém falou nada. Uma outra mãe se levantou e começou a questionar sobre uma lancheira perdida e absolutamente mais ninguém tocou no assunto. Mas eu nunca mais consegui esquecer aquela frase. E se fosse o seu filho? Eu estava no elevador com meu filho e aí ele começou a mexer as mãos, começou a se balançar. Estava ali quietinho, de repente começou a balançar as mãos. Aí tinha uma mãe com uma filha no elevador também e essa menininha perguntou: "Mãe, por que ele faz isso?" Aí a mãe imediatamente respondeu: "Não sei, minha filha, ele deve ter algum problema. Não chega perto dele não, fica aqui com mamãe." Eu tive vontade de sair correndo dali. Desci no primeiro andar, não era nem meu andar. E se fosse seu filho? E se fosse seu filho? Um dia bem difícil. Talvez fosse o calor ou alguma dor que ele estivesse sentindo e não conseguia me explicar. E eu também não conseguia entender. Eu sei que aquele dia ele estava berrando bem mais do que nos outros. Foi quando a polícia bateu na minha porta. Foi assim que eu descobri que a minha vizinha tinha chamado a polícia, dizendo que não aguentava mais os berros do meu filho. Quando o policial viu que meu filho tinha autismo e não conseguia falar, ele ficou tão sem graça. Me pediu desculpas. Quando ele estava indo embora, ele se virou para mim e falou: "Mas ela sabe?" Eu falei: "Ela sabe." O policial baixou a cabeça e entrou no elevador. E se fosse o seu filho? Era Natal. A família começava a organizar um encontro. Meu filho não conseguia ficar acordado até tarde em função dos fortes remédios que ele estava tomando. Ele precisava dormir até as 9 horas da noite. Expliquei a situação à família e pedi que eles marcassem o encontro um pouco mais cedo. Assim ele poderia aproveitar pelo menos um pouco. Foi minha mãe que respondeu no grupo da família: "Natal é à noite. Tem que ser até a missa do galo." Detalhe: nem católicos são, e muito menos assistiram à missa. Nesse ano, não fomos ao Natal da família. E se fosse seu filho? Agora, eu gostaria de fazer uma indicação literária para vocês, de um livro chamado O Livro de Julieta. Conta um pouquinho da história de uma menininha com síndrome de Down. Um biquíni novo, um passeio de mãos dadas com os irmãos, uma piscina de bolinhas, a chuva, a rotina. Para a Julieta, a felicidade é isso. Já para sua mãe, a jornalista espanhola Cristina Sánchez Andrade, a felicidade é algo um pouco mais complicado, principalmente depois que sua filha foi diagnosticada com síndrome de Down. Ela vai te fazer companhia a vida inteira. É um presente de Deus. Você é forte, vai superar. É tudo o que tenho ouvido desde então. Através de memórias, bilhetes, cartas, diálogos, impressões, este livro narra a história real da Cristina e sua filha, uma história de atividade, de trabalho, de cobrança, de médico, mas também de amor, de carinho, de brincadeiras, de beijos. É a história do cotidiano de uma família e de uma criança muito especial que é impossível não amar, mesmo quando ela insiste em fazer xixi nas calças todos os dias ou tomar detergente enquanto ninguém está olhando.
Julieta é uma personagem, né, encantadora. É impossível não se apaixonar por ela. E é a experiência da família que tem que se adaptar todos os dias com a nova situação de ter uma menininha com síndrome de Down, fazendo parte dela. É a mesma coisa quando nós recebemos um aluno síndrome de Down, ou autista, ou com deficiência intelectual em nossa sala. É um constante aprender diário. Espero que vocês aproveitem este livro. Agora que já sabemos um pouco mais sobre as deficiências, sobre as legislações referentes à inclusão e de como fazer as primeiras avaliações pedagógicas e seus registros, é chegada a hora de colocar a mão na massa, ou seja, preparar as atividades adaptadas. O primeiro passo é retomar as potencialidades e as dificuldades do aluno, detectadas nas avaliações realizadas, para poder definir e planejar o que ele deve aprender, como ele deve aprender e quando ele deve aprender. O processo de aprendizagem para qualquer aluno em fase escolar será muito importante ao longo de toda a sua vida para que tenha mais opções no mercado de trabalho, na vida de adulto, como também mais conhecimento para suas tomadas de decisões, tornando-se independente e autônomo. Currículo é a base comum de conhecimento e competências que devem ser trabalhadas em determinadas séries. É o ponto de partida. Lembre-se que já falamos que o currículo não é um material engessado. Ele aceita modificações para garantir o aprendizado dos alunos, ou seja, as adaptações curriculares. Devem ser planejadas após estudo das avaliações para conhecer as necessidades dos educandos, planejando como, quando e o que o aluno precisa aprender daquele conteúdo, fazendo as mudanças necessárias para promover o seu aprendizado. A adaptação curricular é um trabalho colaborativo, portanto, deve ser realizado pela equipe de docentes que atende o aluno. Se este for atendido também em sala de recursos, no contraturno, a professora especializada poderá colaborar com a equipe fazendo as considerações necessárias. A adaptação precisa ter metas, objetivos e estratégia para cada aluno que necessitar de adaptação, pois as necessidades diferem entre os alunos. Temos que ter o cuidado de verificar sempre a melhor forma de adaptar as habilidades que tenha relação com o tema estudado pela turma na qual está inserido. Foco no que o aluno já sabe. Dê início ao trabalho a ser desenvolvido pelo educando pelas competências que já tem bem desenvolvida. Assim, vai incentivá-lo, mostrando que ele é capaz de realizar a tarefa. Não se apoie nas dificuldades do aluno e tampouco se acomode em suas potencialidades. Tente estimulá-lo ao máximo para que possa progredir cada vez mais. E quem elabora as adaptações curriculares? Todos os professores de todos os componentes. Se na escola possuir sala de recursos ou se o aluno frequentar em outra unidade escolar, a sua professora especializada poderá contribuir com o grupo. Não há receita pronta, não há uma única forma de realizar uma adaptação curricular. É sempre necessário estudar caso a caso. O professor adjunto e o interlocutor apenas colaboram com o professor regente. Eles são facilitadores do processo ensino-aprendizagem do aluno. Após todas as considerações, precisamos nos lembrar de fazer o anexo 3, que é um documento muito importante e que deve constar de todas as adaptações curriculares arquivado no portfólio do aluno. E quem deveria elaborar esse anexo 3? O professor da disciplina. Ele é o especialista na área dele, é ele que sabe o currículo dele, o que ele pode adaptar para esse aluno. Quem poderá colaborar com esse professor? Principalmente o professor especializado, se este aluno fizer aulas na sala de recurso no contraturno. E
Eventualmente, o professor auxiliar e o professor interlocutor também pode dar uma ajudinha ao professor regente. Alunos com deficiência visual precisam de acesso ao currículo. Por isso, para eles, podemos ter caderninho do aluno em braille ou ampliado. A SEDUC disponibiliza esse material impresso e, quando não, disponibiliza os arquivos para que a própria UE possa fazer a impressão. Para esses alunos, a adequação é quase sempre na temporalidade, pois ler e escrever em braille ou ampliado pode demandar mais tempo. Por isso, se a classe tem 1 hora para realizar a tarefa, o deficiente deverá ter 2 horas. Ou podemos também reduzir o tamanho da tarefa, sem prejuízo do conteúdo. Segue abaixo indicação do site da Dorina Novil, que tem material riquíssimo para pessoas com ou sem deficiência e dislexia. Ao lado temos como sugestão aplicativos para celular que facilitam muito o dia a dia da pessoa com deficiência visual ou cega. Alunos com deficiência auditiva ou surdos fazem uso da Libras e têm o direito de ter um interlocutor que é o facilitador entre o professor regente, os colegas de sala de aula e o aluno surdo. Para este aluno, precisamos de estímulos visuais adequados, como imagens, vídeos, músicas, imagens em quadrinhos. O interlocutor precisa receber do professor regente o plano de aula com antecedência, para que possa estudar a melhor maneira de fazer a interlocução. Segue ao lado alguns aplicativos que podem tornar a vida do surdo mais confortável. Olá, professores! Espero que todos estejam bem. Então, dando continuidade ao que a PCNP Marisa falou, nós vamos agora mostrar para vocês as adaptações curriculares que fizemos para os componentes curriculares de Geografia, Filosofia e Sociologia. Nesse caso, nós vamos trabalhar pensando naquele aluninho com deficiência intelectual, tá? Que possui dificuldade na leitura e na escrita. Em Geografia, nós vamos utilizar a mesma aula que eu mostrei para vocês como sugestão lá na TPC do dia 23 de junho, tá certo? Então, vamos lá? Relembrando o que a gente fez para iniciar o nosso roteiro, eu descrevi num quadro organizador informações básicas, como, por exemplo, a área do conhecimento, o componente curricular, o ano, série trabalhado, que nesse caso o meu aluno com deficiência é do 6º ano A, e trabalhando no 2º bimestre o mesmo tema de mapas e imagens de satélite, só que nesse caso o roteiro é um material adaptado, tá certo? As habilidades e as aulas previstas são os mesmos, ok? A expectativa aqui é que esse meu aluno com deficiência intelectual identifique e reconheça as principais representações cartográficas e relacione a produção de imagens de satélite e mapas digitais como uma forma de linguagem cartográfica, de modo a construir a noção de espaço na escala global, regional e local. Tudo bem? Da mesma forma que eu montei o roteiro para os demais estudantes, o roteiro para esse meu aluno com deficiência, ele seguiu o mesmo percurso, tá certo? Para sensibilização, eu solicitei que ele me respondesse se sim ou não, se já havia usado algum tipo de mapa, qual foi e para qual finalidade, caso a resposta dele seja positiva. Tá certo? Para os demais estudantes, eu não sei se vocês vão se recordar, mas eu havia solicitado que eles respondessem de maneira dissertativa toda a resposta. Para a primeira contextualização, eu solicitei que ele acompanhasse a aula do Centro de Mídias, assim como os demais da turma. E na segunda contextualização, que para os demais eu solicitava uma leitura de alguns textos que estavam lá no material do estudante e depois respondesse algumas questões sobre a compreensão das representações cartográficas, para esse meu estudante com DI, eu procurei trazer algumas imagens, de modo que ele pudesse selecionar aquelas que ele entendesse o que é uma representação cartográfica. Então, para essa segunda contextualização, eu selecionei 6 imagens,
sendo apenas 2 totalmente diferentes das representações cartográficas básicas que eu espero que o meu aluno identifique. Para a problematização, eu continuei com a ideia do croquis, ainda trabalhando a habilidade de reconhecimento da importância da cartografia como uma forma de linguagem para representar fenômenos nas escalas local, regional e global, tá? Inclusive, essa atividade está lá no material do estudante do segundo bimestre, onde eu apenas adaptei a forma da realização dela. Para esse meu estudante com DI, nas comandas dessa atividade, foram acrescentadas a utilização das cores amarela, azul e vermelha, no reconhecimento do percurso. Assim fica mais fácil a compreensão, né, do deslocamento, para ele não se confundir com os trajetos. Então, é essa imagem do croquis que está lá no material do estudante, para ele poder usar. Então, para finalizar, a sistematização é a mesma que eu solicitei para os demais estudantes. A única diferença é que ele vai continuar contando com o responsável, que nesse caso eu sei que é a mãe dele, né, para realizar essa pesquisa na internet para utilizar o Google Words, descrevendo as suas percepções e aprendizados, tá bom? E da mesma forma, a avaliação e o aprofundar conhecimento foram os mesmos que para a turma toda. Lembrando, pessoal, que todo esse material que a gente está disponibilizando agora vai ficar naquele banner rotativo no site da DE, onde se encontram todos os materiais de todos os componentes curriculares que nós vamos produzindo para vocês. E agora nós vamos ver a adaptação de Sociologia e Filosofia. Passo a palavra. Olá, professores, PCNP Aliocha, de Filosofia e Sociologia. A Marisa, PCNP de Educação Especial, pediu para nós trabalharmos uma adaptação de alguns exercícios do currículo para os professores. E cada PCNP é responsável pela sua área. Então, eu vou trabalhar com vocês aqui as nossas 2 disciplinas pela qual eu sou responsável, correto? Então, vou explicando para vocês, vou reduzindo aqui o vídeo, vou aparecendo, vou sumindo para facilitar a imagem dos slides para vocês. Então, vamos para o próximo. Esse slide, eu peguei uma de filosofia, eu peguei uma parte bem facinha para a gente, que todos os professores sabem, todos os professores conhecem, não tem como fugir. Essa aqui é o famoso, já conhecido, batido e cansativo, vamos falar assim, né? Porque todo mundo conhece, o mito das cavernas. Então eu peguei esses 4 quadrinhos aqui para a gente começar o nosso trabalho, certo? Partindo para o próximo slide, a gente pode reparar que não dá para a gente entender nada que está escrito ali em cima e aí uns desenhinhos, quadrinhos aqui embaixo. Então eu vou trabalhando aqui com vocês para a gente poder analisar. Então é mais ou menos isso que os alunos, não só os nossos alunos com o DES, que eu gosto de falar que são os DES, os deficientes mentais, auditivo, visual, mas principalmente um aluno que tem um problema de autismo ou qualquer que for a área que a gente está trabalhando aqui, qualquer for a deficiência, é exatamente isso que ele viu. Então eu coloquei em umas letras bem complicadas para a gente poder não entender, que é justamente quando a gente chega com uma disciplina, uma matéria nova, vamos falar assim, um conteúdo novo, é justamente assim que eles se sentem, né? Partindo para o próximo slide, agora está explicando o que nós queremos em cada slide, no quadrinho. Então, vou ler para vocês bem rapidinho aqui e tal, o que está pedindo, né? O que a gente está fazendo. Então, esse quadrinho do Maurício de Souza foi feito em 2002, certo? Ele fez uma adaptação, não sei se foi a pedido, ou de repente alguém que trabalhava com eles gostava demais dessa história e foi trabalhado o mito das cavernas com o Maurício de Souza nesse quadrinho. Ele fez uma adaptação. Então, como é que nós vamos compartilhar isso com os alunos, os nossos Ds, com carinho, em sala de aula? Então, nós vamos para o próximo slide. Vamos começar lá, então. Depois que foi explicado e trabalhado com a classe, discutido todo o entendimento necessário para se compreender essa atividade,
Agora é hora de darmos atenção para quem mais precisa. No caso, se na sala de aula encontrarmos alguém, tivermos algum aluno com alguma deficiência, com alguma necessidade especial. Incluirmos esses alunos na atividade diária é um ganho, não para eles, e sim para nós, já que somos capazes, sim, de conseguir trazer todos para uma vida saudável, comunitária e inclusiva. Então, dá sim para a gente fazer uma adaptação. É trabalhoso, mas dá para a gente trabalhar sim, dá para a gente fazer essa adaptação curricular para os nossos alunos na sala de aulas, os alunos que necessitam uma atenção maior da gente. Vamos para o próximo. Aqui está falando, que eu já comentei com vocês, sobre os mitos das cavernas, os nossos Ds, o quadrinho que foi feito em 2002, é um resuminho para a gente envolver as crianças, os nossos alunos. Eu gosto de trabalhar muito charge. Eu acho a charge, o desenho, o quadrinho, é um jeito de trabalhar que diferencia um pouco o nosso dia a dia. Então vamos lá? Vamos para a próxima. Então olha que legal para você trabalhar com um aluninho, no caso que eu preparei essa aula, um aluninho com deficiência mental, no caso que é o que nós vamos trabalhar. Vou abrir um pouquinho o vídeo. Então vamos lá, agora vamos trabalhar. Vamos montar aqui uma aulinha legal para o aluno, para ele poder compreender. Então você vai chegar com a charge na sala de aula. Isso é só um exemplo, tá, professores? Isso daqui é para vocês terem ideia. A gente está trabalhando para facilitar aquele aluninho de deficiência mental. Então ele olha para aquele quadrinho, olha para aquele monte de letra que ele não entende, que é no caso aquele slide que eu montei. E aí você faz com ele aqui com que ele consiga trabalhar as suas habilidades. No caso ali, ó, quantas pessoas existem no quadrinho? E ele vai contar. Então tem 4, então ele já tem uma habilidade, ele já sabe contar, 1, 2, 3, 4, ele já está trabalhando legal a sua parte de, vamos falar assim, de análise de conteúdo para... Como é que eu posso explicar aqui para ficar legal aqui? De contagem, vamos falar assim. Ele sabe diferenciar de 1 para 2, para 3, para 4. Então essa é uma ideia. No segundo quadrinho, existem assim, no primeiro quadrinho, existe quantas pessoas em pé. Então ele vai ver lá que só tem uma, que no caso ali é o Piteco. Os outros estão ajoelhados. Então ele está fazendo uma análise também de contagem. Depois, no exercício 3, existem animais. Em quais quadrinhos existem animais? Então ele vai ver que existe, ele vai analisar todos os quadros, que temos 4, ele vai analisar que tem no 1 e no 2. Então ele está sabendo fazer uma diferença entre ser humano, entre animais, e dá para trabalhar mais ali, árvores, sol, dá para a gente poder fazer com que os alunos entendam bem o que você está pedindo, porque não tem como você chegar para um aluno que tem uma deficiência mental e você querer trabalhar com ele, jogar logo Platão para ele, não tem a mínima ideia do que está acontecendo. Então, para não ficar muito fora da sala, muito fora do conteúdo, muito fora do que está se pedindo, a gente trabalha esse esquema aí para esse aluno aí, esse desenho, essa charge, esse quadrinho, para que ele possa participar também da aula. Lembrando que é válido, temos que considerar o que ele sabe, não o que nós queremos que ele saiba, é o que ele sabe. Então, se ele sabe contar, se ele sabe diferenciar, se ele sabe diferenciar a cor, é a habilidade que ele consegue trabalhar naquele momento, tá certo? Vamos para o próximo. Aí eu vou dar uma reduzida aqui. Aí eu vou colocar para vocês aqui, por que eu pensei no Maurício de Souza? Para poder trabalhar esse tema de inclusão. Então, não sei se muitos sabem e outros não, mas ele tem 6 personagens de inclusão. E é uma coisa muito legal.
O mais conhecido de todos, desde quando nós éramos crianças, e para quem tem o costume de ler, gibizinho, tudo e tal, sabe que o Humberto é o mais conhecido, né? Que ele não consegue falar. Mas agora nós vamos ver os personagens deles. Então vamos lá. Então olha só, nós temos aí o Humberto, olha que legalzinho aqui está o nome dele, o personagem que a gente conhece, que é muito legal. Eu gostava muito de ler gibi. Vou aparecer aqui de novo. Depois nós temos aqui o Luca, que é um personagem cadeirante, joga basquete, brinca normal com todo mundo, é um espetáculo. Nós temos o aluno, esse aqui eu acho que é o mais novo deles, tá? É o André, é o autista. Então ele apronta demais também, e os personagens, né? O Cascão, o Cascão, Cebolinha, a Mônica, a Magali, todos eles sabem tratá-lo muito bem, né? Eles respeitam e entendem o autismo dele. Aí vamos também para o próximo, nós temos aqui a Dorinha, também a Dorinha é uma DV, a gente já conhece também, ela não é muito nova, já tem um bom tempinho que já tem, e que ela também vive, e ela está sempre sorrindo, sempre feliz, e também vive, modo de falar, também vive bem, né? E também os personagens estão sempre envolvidos e estão sempre brincando com ela. Depois nós temos aqui a Tati, ou a Tati, que ela é Down, então é um personagem novo também, por isso que eu escolhi o Maurício de Souza, né? É muito gostoso. E através da brincadeira, do lúdico, dá para a gente fazer essa inclusão com os alunos. E também temos esses dois aqui, que é muito legal, essa parte do Maurício de Souza. São os dois aqui, é o Igor e a Vitória, que eles são filhos de pai que tiveram HIV, eles são soropositivos. Então, assim, olha só, olha que tocante, o quanto é tocante isso para a gente trabalhar isso com o aluno, né? Não sei se vocês já tiveram aluno assim, eu já tive. Eu acho que na minha carreira eu passei por todos esses, e vocês também, né? Certo? Então, era o porquê de eu fazer questão de pegar o Maurício de Souza. E aqui deu uma imagem bonitinha desse garoto chamado Theo, que ele tem síndrome de Down. Então, olha que bonito. A diferença é o que nos faz únicos. Então, professores, vou falar uma coisa para vocês. Nós temos muitos alunos hoje em dia de inclusão. E temos que trazê-los para a gente. Não é fácil, a gente sabe que não é fácil, mas temos que trazê-los para a gente. O mínimo que a gente fizer por eles será o máximo, tanto para eles quanto para os pais. Vamos valorizá-los, principalmente agora nessa época de pandemia. Vamos trazê-los para a gente, eu sei que não é fácil. Nós temos muitos tipos de alunos de inclusão na nossa escola, na nossa sala de aula, mas dá para a gente fazer isso com amor, com carinho, com toda a dedicação possível, que eu sei que nós somos capazes. Certo? Vamos para o próximo. Então, o próximo slide, vamos para a sociologia. Sociologia não vai fugir muito daquela ideia que eu trabalhei com vocês no começo de filosofia. Então, para a gente assim ganhar um tempo, eu já vou direto no exercício para a gente poder montar. Também vou trabalhar com imagens. Se você for fazer uma análise lá em Sociologia, no primeiro ano, dá uma olhadinha rapidinho aqui, volume 2, a gente pode ver que tem o tema Por que Somos Diferentes. E partindo desse texto, nós vamos trabalhar a inclusão. Então olha só o que o Albert Einstein falava. Olha que interessante a frase que ele deixou. Todo mundo é um gênio. Mas se você julgar um peixe por sua capacidade de subir em uma árvore, ele vai gastar toda a sua vida acreditando que é estúpido. Então, olha que interessante, né? Nós sabemos que qual é a habilidade que o peixe tem? É nadar. Se você pedir para ele subir na árvore, ele não vai conseguir nunca. E ele vai se achar estúpido. E ele não é, porque ele tem a sua habilidade. Assim a gente parte para os nossos alunos com deficiência. Nós sabemos que eles têm uma capacidade, eles têm habilidade. Então a gente tem que descobrir
e trabalhar com eles da forma possível. Essa forma possível é o que eles conseguem fazer, é o que eles conseguem montar. Não adianta a gente querer pedir, por exemplo, aqui, já partindo para o quadrinho, não adianta a gente querer pedir aqui para o pinguim, para o elefante, peixinho no aquário, a foca, o cachorro, não adianta pedir para eles subirem a árvore. Quem vai se dar bem é o macaco. Então, cada um na sua habilidade. Se você trabalhar com o pinguim, qual é a habilidade dele? Dele viver no gelado. Se a gente pegar o elefante, a habilidade que ele tem é uma memória muito boa. Se a gente for trabalhar com o peixinho no aquário, a habilidade dele é nadar. A foquinha, que também, como o pinguim, eles são bons de nadar e conseguem viver no gelo. E o cachorro, a sua capacidade que ele tem, a sua habilidade de ouvir e sentir cheiro à distância. Cada um na sua habilidade. Vamos para o próximo. Então aqui, eu vou fechar um pouquinho o quadro. Está aqui, para trabalhar em sociologia. Então, a partir dessa charge aqui, a gente vai fazer nós faremos uma aulinha, uma brincadeirinha, assim, vamos falar para os alunos. Então, para aqueles aluninhos que conseguem responder. Então, vamos lá. Quantos animais tem no quadrinho? Eles vão responder. Quais são eles? Pode ser um exercício de assinale, aí cada um trabalha o seu, da sua forma, né? Aí nós vamos analisar, perguntar para ele se ele conhece, ou se ele tem a capacidade de diferenciar os animais. Como eu falei, cada animalzinho ali tem a sua característica e a quantidade de animais que nós temos. Olha lá, quais as habilidades de cada um e por que o macaco se dará bem nessa atividade. Então você vai fazer é uma brincadeirinha aqui, é uma aula para eles compreenderem que cada um é diferente, mas todo mundo tem que aprender a respeitar a sua capacidade e suas habilidades, correto? Então vamos para o próximo. Agora vamos lá. Essa atividade será não só para os alunos Ds. Esses Ds aí é o que eu gosto de falar, assim, né? Que são os deficientes, vamos falar assim, deficiente, como eu já disse. Os DM, os DV, né? E por aí vai. Como para toda a sala, para que todos possam compreender, analisar e entender a diferença de cada um, seja física, visual ou intelectual. Afinal, somos todos diferentes, mas temos algo em comum. Então, professores, essa é a nossa parte que a gente preparou para vocês. Espero que vocês tenham gostado. Foi muito gostoso fazer isso. Um material de adaptação curricular. Às vezes não dá para você trabalhar o próprio currículo, aquele conteúdo que está pedindo com o aluninho, mas você conhecendo, você conversando com o pai, ou com a mãe, ou com outros professores, a gente consegue trabalhar junto e consegue saber qual habilidade. Às vezes ele consegue pintar, às vezes é um círculo que ele consegue fazer. Então nós estamos correndo atrás disso. Tá certo, gente? Então, tomara que vocês gostem. Espero que possamos ter ajudado vocês. Certo? Um abraço para todos e logo mais estaremos juntos em outras ATPCs. Um abração. Eu gostaria de agradecer a todos os meus colegas do Núcleo Pedagógico pela colaboração nas adaptações curriculares, a vocês, professores, pela atenção e pela colaboração com os alunos também. Gostaria de pedir para vocês, por favor, não esquecerem de fazer o estacionamento de dúvidas, que é a lista de presença também. Obrigada por tudo e até a próxima.